Muito boa noite, queridos irmãos. Muito boa noite, querida igreja. Sejam todos muito bem-vindos. Quinta-feira, 14 de janeiro de 2021. Já estamos quase, encostando aí já na metade do mês de janeiro. Olha só como o tempo passa tão rápido. Daí a razão por que Paulo, escrevendo uma carta a uma das igrejas que ele supervisionou, disse que ela deveria ali, as pessoas e nós também, remirmos o tempo. Devemos remir o tempo, observar o tempo assim com zelo, com cuidado muito especial, não desperdiçarmos o tempo, investirmos a nossa vida de maneira tal que cada momento seja muito bem aproveitado. Então, ele tinha e tem toda a razão em recomendar isso. Então, nós estamos aqui já na metade do mês de janeiro, os dias passando rapidamente, então. Bom, que bom estarmos juntos nessa quinta, mais uma vez, e podermos, então, juntos buscarmos a Deus e prestar a Ele o culto que Ele tanto deseja, espera, e nós também
estamos aqui, assim, ansiosos por isso, né? Então, acomode-se aí no seu lugar de preferência, tome a Bíblia na mão, tenha a Bíblia aí à sua mão para que nós possamos ler juntos, compartilhe aí, seja no grupo da igreja ou no chat da transmissão, o seu motivo de oração, seja para agradecermos, seja para a nossa intercessão junto a Deus, mas não perca a oportunidade, tá? E enquanto eu toco a próxima música, você vai tomando essas providências aí finais, para que então, tranquilamente, possa participar do culto e aproveite o ensejo, compartilhe aí o link da nossa live, da nossa transmissão, convide outros, e se você, porventura, ainda não fez a sua inscrição no canal, não ativou o sininho, por favor, faça isso imediatamente, tá bom? E assim nós vamos caminhando juntos. Estamos aí realmente na dispensação do Senhor, né? Esperando nele, tanto para a dissipação desse mal que se alastrou no meio do povo, e não apenas aqui no Brasil, mas em todo o mundo, mas também a direção dele para a sua igreja sobre o que ela fará daqui para frente, né? A Igreja de Cristo no mundo, o que ela fará daqui para frente diante das mudanças que estão ocorrendo no nosso tempo, mudanças essas que têm aí, na pandemia, um componente a mais. Então, há toda uma mudança de comportamento, uma mudança de visão, enfim, uma série de coisas que realmente vão se tornando aí novidade, mas sendo incorporadas aí no nosso dia a dia. A próxima música, então, é a nossa chance aí para nos organizarmos agora para o culto, tá bom? Então vamos lá? Sem palavras ouço sua voz, quando abro os meus olhos por aqui, posso ver sinais do que já vem, quando enxergo a vida acontecendo agora. Sigo aprendendo a descansar, pronto a me calar, pra observar a beleza tão presente em tudo, que também se faz presente em nós. Luzes e cores do viver, a voz do eterno ecoando aqui, para quem quiser ouvir. Olha ao redor nessa viagem, leve a vida pra passear. Tudo que existe, o que você pode ver, parte de algo bem maior. Olha ao redor dessa viagem, pra enfeitar seu mundo interior. Pelo caminho adentro pra perceber o que faz a vida valer. Oh, 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 sigo aprendendo a descansar, pronto a me calar, pra observar essa glória tão presente em tudo, que também se faz presente em nós. Luzes e cores do viver, a voz do eterno ecoando em todo lugar, para quem quiser ouvir. Olha ao redor nessa viagem,
saciar tudo que existe, O que você pode ver parte de algo bem maior Olha, então nessa viagem, desta viagem. Leve a vida interior pelo caminho, atento pra perceber o que faz a vida valer. E sobre nós, um céu de estrelas, tantos sinais dentro de nós, a vida inteira e muito mais. E sobre nós, um céu de estrelas, tantos sinais dentro de nós, a vida inteira e muito mais. E sobre nós, um céu de estrelas, tantos sinais. Dentro de nós, a vida inteira e muito mais. Muito bem, comecei bem aí, né? Um instrumental, agora também o Paulo Nazaré e Estevão Queiroga, né? Cantando essa canção aí numa gravação doméstica. Eu quero convidá-los agora ao Salmo 108, e com este salmo, então, fazemos a primeira leitura bíblica dessa transmissão. Por favor, vamos localizando aí o texto. Salmo 108, salmo esse de Davi, e a palavra, então, nos diz assim: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome com fortaleza. Por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Deixa eu ler de novo o versículo 2, né? Não ficou bom, não. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como uma fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sob os seus pés tu puseste todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Que o Senhor nos abençoe, então, com esta passagem. E Davi aqui ele levanta algumas perguntas, né? E, na verdade, são duas perguntas, e a seguir ele mesmo responde. Mas essas perguntas parecem mostrar que Davi estava como que perplexo, como que admirado mesmo. Então, ele pergunta: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Uma pergunta dirigida a Deus. Então, há na mente de Davi a percepção de que há um contraste muito grande entre o Criador e a criatura, entre Deus
e ele mesmo, Davi, e tudo o que está ao alcance dos seus olhos ao seu redor. Há um contraste, há uma disparidade muito grande, e ele fica então assim admirado e pergunta a Deus: que é o homem para que com ele te importes? Porque ele olhava para si e olhava para o que estava ao redor, e em contraste, em comparação com Deus, ele se sentia certamente insignificante, pequeno demais. E então ele faz essa pergunta e ele revela essa admiração, e a seguir ele então ele mesmo responde e meio que mostra aí a razão por que Deus ele se importa conosco e não deixa de se preocupar com o nosso bem-estar, com o nosso estado, e principalmente se nós já estamos reconciliados com ele ou não. E nós muito bem sabemos que tudo ele fez e continua fazendo, ele tem enviado todos os seus esforços para que o homem não deixe de se encontrar com Jesus e assim, através dele, ser reconciliado com o Pai. Que Deus nos abençoe, então. Salmo 8 foi a leitura de agora. Quero convidá-los, então, a orar, buscar a Deus nesse primeiro momento, então. Querido Deus, nós estamos aqui reunidos no nome de Jesus e muito agradecidos pelo privilégio, pela oportunidade, pelo tempo, ó Deus, que dispomos para estar aqui. Na verdade, o tempo pertence a Ti, ó Deus, e o Senhor, então, reservou este tempo, essa fração do tempo que o Senhor controla, para que nós, então, aqui reunidos, pudéssemos buscar a Ti. Então, louvado, glorificado seja o Teu nome, e que esse tempo, ó Deus, de adoração, de culto, seja ele inteiramente e unicamente para o Senhor, e que o Teu Santo Espírito, então, nos conduza no que viemos fazer, Senhor. Que Ele, então, coloque no nosso íntimo aquilo que Tu desejas, ó Deus, que ofereçamos a Ti. Esta é a nossa oração. Entregamos, então, o nosso culto ao Senhor. Fazemos assim no nome de Jesus Cristo. Eu quero aproveitar, então, agora nesses instantes iniciais, para dar as boas-vindas aí a quem vai chegando. Enalda, Valdec, Karina, irmã Leia, não sei se ela está só, mas aqui está, Alain, Joseli, irmã Maria José, Jair, Gabriela, e assim por diante, né? Eu imagino que junto a cada dispositivo identificado aqui pelo nome, existam mais pessoas. As boas-vindas aí a todos, um abração mesmo, sinta-se cada um muito abraçado, tá? E recebido aqui nessa hora. Bom, já vejo aqui motivos de oração, tá bom? Então, eu, sem mais delongas, né, sem adiamento aí, eu quero colocar, então, junto com os irmãos, os motivos que aqui estão apresentados. Joseli, colocando um nome aqui, Juliana, né? Vamos orar pela Juliana. Ela está com depressão e, enfim, e com isso vindo aí aquilo que muitas vezes ocorre mesmo como resultado, né, dessa enfermidade. Depressão é enfermidade, queridos. É doença. Não é outra coisa senão doença. Então, requer tratamento, requer cuidados. E, como toda doença, como qualquer outra doença, e vamos orar, então, pela Juliana. Vamos orar agora, queridos. Deus bendito, muito obrigado, Senhor, porque Tu ouves as nossas orações
e nos acalma, Senhor, quando buscamos a Ti e entregamos nas Tuas mãos as nossas súplicas. Colocamos agora, Senhor, a Juliana diante do Senhor. A tua filha Joseli fala, Senhor, acerca do seu quadro de saúde e do atentado contra si, ó Deus, a tentativa, ó Deus, de tirar a própria vida dessa moça. Enfim, ó Deus, nada que já não tenhamos visto, nada que seja novo, mas, ó Deus, que o Senhor interfira, Senhor, nessa situação, que o Senhor haja ali de maneira a sanar, ó Deus, a curar essa moça da sua condição agora emocional. Ó Deus, que o Senhor devolva a ela, restitua a ela a sua saúde plena, e que, ó Deus, ela não faça mais isso, mas que ela possa, ó Deus, reunir forças dentro de si, encontrar, ó Deus, dentro de si a sua própria força, tendo ali a adição da força do Senhor, para que então ela vença essa enfermidade e possa, sim, ó Deus, se alegrar na vida. Ó Deus, a depressão, ela drena as forças, ela tira a vitalidade, ela tira o vigor, ela tira, inclusive, o condicionamento físico e coloca o corpo num estado de prostração, e ela tira, ó Deus, a disposição de viver, a vontade de viver. E se essa moça, ó Deus, atentou contra si, é porque ela está, ó Deus, com essa enfermidade num grau bastante elevado. Mas, ó Deus, nada que seja maior do que o teu poder, nada se compara àquilo que o Senhor pode fazer, aquilo que o Senhor, ó Deus, sabe muito bem como fazer vencer, Senhor. Então, que o Senhor vá ao encontro dela, e se porventura ela não conhece a Ti ainda, se ela ainda não recebeu a salvação em Jesus Cristo, que o Senhor esteja providenciando, então, a ida dela, o encontro dela com Jesus, para que isso, então, aconteça e ela seja inteiramente transformada. Esta é a nossa oração, no nome do Teu Filho. Olhando aqui outros motivos que, porventura, já estejam aqui colocados. Há uma interferência aqui, eu estou tentando resolver essa interferência. Ok. Então, vejo aqui motivo de oração colocado pelo Alain, né? Gratidão pelas orações dos irmãos, pela sua vida e família, e ele dá o testemunho aqui, Alain dando o testemunho de que tem sentido a cada dia a presença e o cuidado do soberano Deus em todos os sentidos. Sim, Karina, e vamos orando e vamos lutando para que isso em breve aconteça, tá bom? Enalda pedindo orações pelos sobrinhos e pelo seu filho, o Breno. Então vamos orar agora pelos sobrinhos e pelo Breno. Querido Deus, eu quero colocar, Senhor, o motivo de oração apresentado pela tua filha, Enalda, diante de ti. Querido Deus, colocamos os sobrinhos da tua filha, o seu filho Breno, jovens, ó Deus, que carecem do sustento do Senhor. Que o Senhor seja com eles. Que o Senhor, ó Deus, os transforme para que, como novas pessoas em Cristo, novas criaturas, eles passem então a viver e tendo então essa nova direção para a vida e
ó Deus, uma vida intensa contigo, uma vida, ó Deus, que seja uma caminhada par e passo com o Senhor. Tu sabes, ó Deus, as razões do pedido da tua filha, e certamente isso está envolvido, mas que, ó Deus, a transformação ali seja por completo, a salvação e o resultado dela na vida do Breno e na vida dos seus primos. É assim que nós estamos, então, intercedendo e o fazemos no nome de Jesus Cristo. Eu quero acionar aqui o nosso sonzinho, de modo que as notificações não fiquem interferindo aqui. Infelizmente, vão acontecendo e atrapalham, incomodam, ok? O Alan agradecendo por sua posse no cargo de técnico de assuntos educacionais na Unirio hoje. Que grande vitória, Alan! Que coisa boa, Alan, que coisa boa, que legal. Que o Senhor abençoe, então, essa nova etapa na sua vida profissional, na sua carreira, que ele prospere cada vez mais o seu caminho e que ali você seja uma bênção nas mãos dele. Que o Senhor o use poderosamente, tá? Então, vamos orar para que Deus continue guiando, dando sabedoria e capacidade para as suas atribuições. Vamos orar, então. Deus de amor, nós queremos agradecer por essa bênção recebida pelo Alan, a sua nomeação para aquele cargo ali na Unirio, ó Deus, sendo ele professor e cuidando de questões, ó Deus, educacionais. Então, que o Senhor abençoe essa nova etapa, essa nova fase na carreira profissional do teu filho, que o Senhor o capacite cada vez mais, que ele tenha a possibilidade de crescer também na sua formação acadêmica, para que, ó Deus, essa carreira agora abraçada seja crescente, que ele vá avançando nela e, ó Deus, sendo reconhecido como profissional, ó Deus, habilitado para dar conta das demandas ali, Senhor. E que o Senhor dê a ele direção, sabedoria, que o Senhor o use poderosamente para que ele, então, ó Deus, estando nas tuas mãos, ele seja uma bênção para todos aqueles que tratarem diretamente com ele, aqueles que estiverem ali, ó Deus, trabalhando com ele, forem servidos por ele, que, ó Deus, sejam, então, abençoados, tendo o Alan, ó Deus, como um instrumento nas tuas mãos. Abençoe com ele a Jussara, a Laura, Senhor. O teu filho tem rogado pelos seus familiares, os familiares da Jussara, para que haja ali, da parte deles, reconciliação e salvação. Enfim, ó Deus, responda ao clamor do teu filho. Oramos assim no nome de Jesus Cristo. Bom, também, Enalda, colocando aqui a vida do Tiago, filho de uma amiga. Vamos orar pelo Tiago. Tiago certamente é um jovem também, então vamos orar por ele. Ó Deus bendito, tu conheces o Tiago, esse sobre quem a Enalda está se referindo com o seu pedido de oração. Nós o colocamos diante de ti, entregamos nas tuas mãos, e tu sabes as suas necessidades, o quanto ele carece, que o Senhor seja com ele no seu dia a dia, no todo da sua vida. Então, ó Deus, que o Senhor o tome nas tuas mãos e o abençoe. Rogamos assim no nome de Jesus Cristo. Não dá para entender, né? A gente baixa o volume e o som continua acontecendo, essas coisas assim que a gente não entende mesmo, né? Irmã Leia, colocando aqui que devemos agradecer a Deus pelo Marcos, seu neto, foi chamado para trabalhar
novamente no aeroporto. Louvado seja Deus! Olha só que bênção! Todos precisamos trabalhar, todos precisamos produzir, nos sustentar, e isso realmente é uma bênção. A Bíblia diz, inclusive, que muito do nosso valor está no trabalho. Então, que o Senhor possa prosperar o caminho do Marcos, ajudando para que ele, então, seja um bom funcionário, seja uma bênção ali, e assim ele possa se realizar e avançar na sua vida. Vamos orar, então. Querido Deus, queremos também colocar a vida do Marcos nas tuas mãos. A tua serva, irmã Leia, tem clamado por ele, pela sua salvação, pela sua entrega de vida ao Senhor, e que o Senhor, ó Deus, de fato o transforme, que o Senhor o leve a Jesus Cristo, para que com ele, ó Deus, haja uma experiência transformadora, e ele seja então, ó Deus, salvo e viva uma nova vida. Muito obrigado, porque hoje ele foi chamado para trabalhar novamente ali no aeroporto. Não sei se na mesma empresa que anteriormente, isso não importa. Importa, ó Deus, que essa oportunidade novamente se abriu diante dele. E que o Senhor, então, o abençoe, para que ele seja, ó Deus, bem dedicado ali, que ele entregue o seu melhor esforço, o melhor de si, o seu trabalho ali, para que então ele possa cumprir bem as suas atribuições e servir ali, fazendo jus ao seu salário, aos seus ganhos, e com isso, ó Deus, que o Senhor o ajude nos planos, quanto ao seu futuro e toda a sua caminhada, ó Deus. Ele está nas tuas mãos, Senhor. A tua serva o tem colocado, assim como também a sua filha. E nós, ó Deus, estamos juntos, clamando, rogando ao Senhor e também agradecendo por essa grande bênção. Muito obrigado, Senhor. Oramos no nome de Jesus Cristo. Não vejo aqui mais nenhum motivo de oração no chat, no grupo da igreja também não. Eu quero, então, partir para a leitura do texto seguinte. Lemos, a princípio, o Salmo 8, e eu quero ler com vocês agora o Salmo 37. Salmo 37, hoje ficaremos nos Salmos. Também Salmo de Davi, e aqui tem algumas recomendações para nós. Logicamente que Davi não estava pensando em nós, ele não imaginava que tanto tempo depois, né, da época em que ele viveu, esse texto estaria chegando a nós e a um povo muito diferente, e logicamente ele não escreveu para que nós então meditássemos e nos orientássemos, mas o Senhor fez com que essa palavra então nos alcançasse. Davi, no Salmo 37, deixou então o seguinte texto. Este é o Salmo 37. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos. Eu fico imaginando, e vou pausando à medida que for lendo, eu fico imaginando o quanto de esforço Davi fez para afirmar isso que ele está afirmando logo de cara, logo no início desse salmo. Porque ao estudar a vida de Davi, ao ler sobre a vida de Davi, fica muito claro que, em muitas ocasiões, ele se indignou com a injustiça cometida pelos seus adversários, pelos seus inimigos, por aqueles que
se não se levantaram contra ele diretamente, pelo menos conspiraram e alimentaram dentro de si a intenção de lhe fazer algum mal. E Davi, então, muitas vezes se viu indignado, enraivecido mesmo, irado, por causa disso, né? Por causa dessa ação movida aí pelos seus adversários. Então, eu fico imaginando que Davi tenha feito um esforço muito grande para afirmar o que ele está afirmando aqui nessa primeira sentença. E veja só, ele não está sendo contraditório, ele não está sendo incoerente, ele não está agindo como se dissesse assim, ó, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não, porque o que está no coração de Davi é que ele mesmo precisa agir dessa forma. Aliás, todo aquele que prega o evangelho de Jesus Cristo, ele, em tese, é isso que acontece, ou pelo menos deveria ser assim com todo pregador do evangelho. Pregar para os outros ao mesmo tempo em que prega para si, ou pregando para si, ao mesmo tempo pregando aos outros também. Ou antes de falar aos outros, falar sobre aquela verdade consigo mesmo. Se olhar no espelho, porque a Bíblia, ela é como um espelho, ela reflete, ela devolve para nós aquilo que somos. A nossa imagem fica muito evidente quando colocamos os nossos olhos sobre a Bíblia e meditamos no que ela diz. Então, ela aponta, né? Aliás, eu tenho lido nos últimos tempos aí um pensamento muito interessante. Eu achei assim bem interessante mesmo, porque resume muito a situação. Dizendo o seguinte: ao ler a Bíblia, eu encontrei muitos defeitos ou muitos erros, né? Encontrei muitos erros, vírgula, todos em mim. Então, a ideia é exatamente essa. Davi, quando diz aqui, não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, eu tenho uma convicção pessoal de que ele estava dizendo isso a si mesmo, assim como aos outros que pudessem ouvi-lo. Pois como capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Então, assim, por mais que encontremos pelo caminho pessoas perversas, pessoas tomadas de malignidade, pessoas que alimentam dentro de si algumas intenções que não são boas em relação ao seu semelhante, isso não vai durar para sempre, porque uma hora essas pessoas terão as suas vidas encerradas, terão que prestar contas diante de Deus. Veja só, quando Davi coloca aqui sobre não se aborrecer por causa dos homens maus, ele não está dizendo que o aborrecimento não é justificável. Ele não está dizendo que o aborrecimento não tem o seu lugar. Logicamente, esse aborrecimento ele precisa ser dosado, isto é, a Bíblia até recomenda, não se ponha o sol sobre a vossa ira, isto é, a ira vem, o aborrecimento vem, mas ele não pode se instalar em nós, ele não pode ser permanente, ele não pode ficar em nós porque acaba se transformando em alguma coisa muito ruim dentro do nosso interior. Acaba comprometendo o nosso bem-estar, acaba nos prejudicando. Então, o aborrecimento tem o seu lugar, a indignação tem o seu lugar, mas logo precisa se dissipar. E a outra questão que está implicada aqui é a seguinte, é que se nós formos ver cada maldade feita ao nosso redor, isto é, imaginando que
nunca fazemos nós mesmos alguma coisa de ruim, né? E bem sabemos que nós temos aqueles momentos, né, ainda que raros, mas aqueles momentos onde nós acabamos imitando aqueles que nós censuramos, né? Mas se nós formos nos indignar por cada maldade que percebemos no dia a dia, nós não vamos fazer outra coisa a não ser destilar essa indignação e ficarmos irritados o tempo todo e extravasarmos isso. E aí, a recomendação de Davi aqui, ela é muito oportuna, porque, antes de tudo, nós precisamos nos preservar a nossa saúde, o nosso bem-estar, o nosso equilíbrio, a nossa sobriedade, para podermos agir. Porque a ira, ela cega. A ira nos tira o discernimento. A ira nos tira a visão sobre as oportunidades. Desvia o nosso foco daquilo que é importante para aquilo que é periférico. Desvia o nosso digamos assim, aonde nós empregamos o nosso esforço, deixamos de empregar a nossa energia, o nosso esforço naquilo que é produtivo, para nos gastarmos naquilo que não rende, naquilo que não nos leva para frente. Então, quando Davi coloca aqui, e ao lermos o restante do Salmo, vamos percebendo isso, quando Davi coloca que não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão, a intenção dele é dizer, olha, precisamos cuidar de nós mesmos, precisamos escolher o que armazenar dentro de nós, precisamos escolher o que deve ocupar a nossa mente no dia a dia. Então, eu não sei se você tem passado aí noites insones por causa de alguém. Eu não sei se você tem perdido a fome por causa de aborrecimentos que causam a você. Se você puder evitar, é melhor. A sua saúde vai agradecer. A saúde física, a saúde emocional, a saúde mental, a sua saúde espiritual também vai agradecer. Em lugar disso, Davi vai dizendo então, confie no Senhor e faça o bem, faça o que é bom. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Estará mais seguro, estável, né? Não estará, digamos assim, sendo chacoalhado pelas circunstâncias, mas a sua caminhada vai sendo firme, segura. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Quando ele fala sobre deleitar-se, ou deleitar-nos no Senhor, isto é, termos prazer no Senhor, parece que ele nos coloca numa profundidade maior nesse relacionamento com Deus, porque uma coisa é confiar em Deus, e outra coisa é ter mais do que confiança, é ter prazer, o prazer de uma vida intensa, completamente envolta, envolvida com Deus. E aí ele faz uma afirmação aqui que certamente é fruto da sua experiência e fruto daquilo que o Senhor o fizera compreender, né? Dera a ele discernimento para saber, para perceber. Ele diz então, deleite-se no Senhor e ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ele deixará claro como alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você
é inocente. Há muitos anos atrás, eu já tive a oportunidade de contar isso numa das nossas primeiras lives aí nesse período de pandemia, que há muitos anos atrás, quase 30 anos atrás, 28, 29 anos, eu tinha uma demanda judicial e, assim, eu muito jovem, não recebendo assistência de ninguém assim, né, colocou a mão no meu ombro digamos assim, e me orientou com a sua experiência, dizendo, olha, vai tranquilo, porque eu já passei por isso e realmente eu não sei o que está interferindo aqui, queridos. Enfim, de vez em quando dá aqui o sonzinho de notificação, mas eu sei que o volume está baixo aqui, tá? Mas aí não aconteceu isso de eu receber essa assistência que, assim, é tão necessária nessa hora, quando você é bem jovem e quando você... Acho que agora vai. Acho que agora não vai ter mais interferência, não. E quando você, enfim, está experimentando algumas coisas pela primeira vez na vida. E aí eu me lembro que naquele dia, não recebendo nenhuma orientação de ninguém, eu fui para a Bíblia. E, indo à Bíblia, eu me deparei com esse texto aqui, e particularmente com o versículo 5 e 6. E o versículo 5 e 6, então, me disseram naquele dia, e continua me dizendo, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele agirá. E aí o versículo 6 ganhou um significado especial para mim naquela ocasião. Diz assim, ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. A ação não era contra mim, eu é que tinha movido aquela ação, era uma ação trabalhista, eu precisava muito do resultado daquilo, porque, de fato, eu tinha experimentado uma questão de muita injustiça, e eu não tinha outra forma de me defender, enfim, de lutar pela minha vida, a não ser agindo daquela forma. Mas eu não queria que ficasse para ninguém a minha imagem como um aproveitador, como alguém que estava querendo tirar proveito dos maus atos da empresa onde eu trabalhava e dos seus responsáveis. Eu não queria tripudiar sobre eles, eu não queria esse tipo de coisa. Eu queria que realmente ficasse visível que eu estava agindo com justiça. E aí, para mim, esse versículo 6 foi a resposta de Deus dizendo, olha, vá com tranquilidade, porque não ficará nenhuma impressão errada, equivocada a seu respeito, né? Será visto mesmo que você está agindo com justiça. E assim aconteceu. Pode ser que alguém me ouvindo pense assim, poxa, mas que bobagem se importar com isso. Pois mas eu acho que é importante, né? Você zelar pela sua imagem, você zelar pelo seu bom nome, você não agir como se não, aquelas pessoas não vão me ver nunca mais, então não importa. Eu me importava e eu queria chegar àquele local, e quando tivesse ali aquilo que fomos fazer, eu gostaria de ouvir, né, daquelas pessoas que realmente eu tinha razão naquilo que estava pleiteando, aquilo que eu estava defendendo. Bom, eu acho que essa fala de Davi aqui deve encontrar eco dentro de você, deve fazer sentido para você hoje mesmo, né? Entregue o seu caminho ao Senhor, a sua caminhada, o seu cotidiano, a sua rotina de vida, a sua história, entregue a Ele,
e ele agirá. Ele deixará claro como alvorada que você é justo. Se você é justo, isso ficará claro. E como o sol do meio-dia, que você é inocente. Bom, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus e através dele não se reconciliou com Deus, aí está a chance de você, em assim fazendo, ser justificado por ele. Não pesar sobre você mais nenhuma condenação e você agora viver livremente nele. E aí, nessa nova vida, aquilo que Deus disser a seu respeito, aquele testemunho que Deus der a seu respeito de que você é alguém justo, que anda em justiça na presença de Deus, essa será a melhor, a mais significativa declaração acerca da sua vida. E isso é o que realmente importa. E eu quero então adiantar aqui: descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Como somos impacientes, como somos imediatistas, como queremos as coisas para ontem, queremos resultados rápidos, sobretudo se nós estamos numa situação muito desconfortável ou sofrendo alguma injustiça, nós não queremos que aquilo se estenda mais. E quando depende de alguém, nós nos referimos àquela pessoa, muitas vezes, com indignação, dizendo que ela está procrastinando, ela está adiando as suas providências em relação a nós. Por que ela ainda não agiu? Por que ela ainda não fez? E muitas vezes a pessoa é relapsa mesmo, ela é negligente, ela é descansada naquilo que é a sua atribuição, mas o que nós, muitas vezes, por não dependermos de Deus, não percebemos, é que Deus, muitas vezes, está no atraso. Ele está agindo no atraso. Ele tem o controle da situação e ele sabe que se aquilo for resolvido no nosso tempo, com a nossa pressa, aquilo não será bom. Então, não dá para a gente ter, né, toda a ciência, sabermos de todas as situações, mas Deus sabe. E daí a razão por que devemos depender dele. Bom, descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. E nós vamos ficar aqui no versículo 9. O texto de Davi continua, são muitos versículos mais que compõem aqui o Salmo 37. Que o Senhor nos abençoe com esse pequeno trecho, essa passagem que nos vem lembrar de que devemos depender do Senhor, e quanto mais dependemos de Deus, menos nos aborrecemos, menos nos irritamos, mais tranquilamente vamos lidando com a vida e menos sofremos, menos adoecemos. Às vezes nós olhamos para uma pessoa e pensamos assim: nossa, fulano é tão calmo, né? Eu no lugar dele estaria, né, fazendo muitas coisas, ele é tão calmo. Bom, todo mundo é normal visto de longe, né? De perto ninguém é. Se formos realmente nos aproximar daquela pessoa, a conclusão que muitas vezes podemos chegar é que aquela pessoa não é propriamente alguém calmo, mas é uma pessoa que, estando nas mãos de Deus, aprendeu a lidar com as situações, com as circunstâncias, aprendeu a ter paciência, como Davi está recomendando aqui, aprendeu a depender de Deus, aprendeu a não se aborrecer com a maldade de quem pratica o mal. Então, eu creio que esse texto
ele é muito atual, ele nos serve, assim, na medida para esse tempo em que nós estamos vivendo, que nós possamos, então, aprender com Davi, aprender com o Senhor e vivermos da melhor maneira que pudermos. Vamos confiar nele, vamos entregar a ele o nosso caminho, vamos deixar que ele faça com que o sol do meio-dia revele que a nossa forma de ser e viver é justa, segundo a própria opinião de Deus, né? Aquilo que ele mesmo diz. Vamos orar, queridos. Vamos orar, vamos agradecer a Deus pela sua palavra, pela sua orientação. Deus bendito, louvado seja o teu nome. Agradecemos a ti, porque temos a tua palavra que nos orienta e, ó Deus, ela é tão rica que ela tem muitas maneiras de nos falar, e uma delas é através do testemunho de alguém que aprendeu com as suas próprias lutas, com as suas próprias perdas e ganhos, com a sua própria experiência com o Senhor. Então, é uma riqueza podermos aprender dessa forma, podermos ver a tua vontade sendo apresentada desta maneira. E, ó Deus, que o Senhor nos faça mesmo sermos aqueles que aprendem, aqueles que olham para a tua palavra com a intenção de obedecê-la, de praticá-la, de torná-la parte da própria vida, para que então, Senhor, possamos viver melhor e viver de uma forma que agrade, que glorifique o teu santo nome. Ó Deus, tu sabes o que cada um de nós enfrenta, quem sabe alguém aqui entre nós esteja vivendo dias aí difíceis, conflituosos com alguma pessoa, seja no ambiente familiar, no ambiente doméstico, na vizinhança, no seu trabalho, nos seus negócios. Ó Deus, um sócio que, ó Deus, é divergente, que o conflito esteja estabelecido ali, um chefe, ó Deus, que não é justo, um colega de trabalho, enfim. Tu sabes, ó Deus, o que pode haver como realidade na vida de uma ou outra pessoa que conosco esteja. Então, que o Senhor esteja ensinando a tua palavra e colocando-a no íntimo dos teus filhos, para que, uma vez praticando, possam vencer, ó Deus, essas dificuldades e assim o teu nome ser glorificado, Senhor. Ó Deus, nos abençoe nisto, é a nossa oração no nome de Jesus Cristo. Queridos, enquanto eu tomo um fôlego aqui, daqui a pouquinho a gente vai caminhando aí para o final, ainda há orações a serem feitas, eu quero interceder aí por mais motivos. Eu quero então colocar um louvor enquanto eu tomo esse fôlego para a nossa alegria e para a adoração ao nosso Deus. O nosso canal aí, ele ganhou nos últimos dias aí muitos inscritos, nada que se compare aí aos milhões de alguns canais por aí, né? Mas isso é uma bênção, é uma vitória, e nós estamos trabalhando aqui assim muito firmemente para poder tornar as nossas transmissões um pouquinho melhor e, digamos assim, oferecer um conteúdo e uma transmissão de maior qualidade, com a participação de outros queridos. Estamos nos equipando, estamos treinando, estudando direitinho como fazer isso. Eu espero contar com a sua audiência, você que está conosco pela primeira vez, com a sua participação. Compartilhe o link do nosso canal com outros aí, enfim, visite a nossa página no Face, no Instagram, e continue conosco aí, né, para que então você possa participar. Certamente a sua vida será
muito abençoada, e ore por nós, para que nós, então, possamos ir realmente desenvolvendo esse trabalho que está posto no nosso coração, e tem sido Deus que tem colocado mesmo esse desejo, esse anseio no nosso íntimo. Bom, nós vamos ouvir aí o Jorge Camargo cantando o Salmo 108. Olha só, que bonito. Firme está o meu Coração, ó Deus, cantarei, entoarei louvores de toda a minha alma. Firme está O meu coração, ó Deus, cantarei, entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai, saltério, despertai, ó Abba. Despertai, saltério, despertai, ó Abba. Quero acordar a alva, quero acordar a alva. Acordar ao amanhecer, o significado. despertai, Saltério, despertai, ó Abba. Despertai, saltério, despertai, ó Abba. Quero acordar a alva, quero acordar a alva. quero Acordar a alva, quero acordar a alva. render-te Graças entre os povos, ó Senhor, cantar-te louvores entre as nações. Porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia. Segundo Jeremias, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos destruídos, consumidos. E a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Devemos contar com ela. Ele é misericordioso. A sua misericórdia nos alcança. Firme está o meu coração, ó Deus. Amém. Amém. Aí, maravilha, maravilha. Vamos lá. Joseli pedindo oração pela sua filha Isabelle, que irá passar pela prova do Enem, fará o Enem. Isabelle, que fez agora há poucos dias 18 anos. Que idade linda, né? Maravilhosa essa. Um dia eu tive 18. Faz algum tempinho.
Então, no próximo domingo, ela estará fazendo as provas do Enem. Vamos orar, então. Senhor, a Isabelle, filha da tua serva, no domingo fará as provas do Enem. Que o Senhor seja com ela, lembrando daquilo que ela estudou, daquilo que ela tem adquirido como conhecimento. Que o Senhor seja com ela, que a tua vontade, boa, perfeita, agradável como é, ó Deus, possa ser feita na vida da Isabelle. Que ela veja, que ela sinta que o Senhor é quem está dando a vitória a ela na sua caminhada, Senhor. As vitórias que ela tem alcançado são resultado do seu esforço pessoal, mas antes de tudo, porque o Senhor tem, ó Deus, abençoado. Então, que o Senhor seja com ela e que cada vez mais o Senhor a atraia para si, para que ela, com Jesus, tenha a experiência de transformação, de salvação da sua vida. Abençoe Isabelle, ó Deus, e abençoe toda a família da tua filha. É a nossa oração no nome de Jesus. Também a Gabi solicita, né, pede oração pela nossa saúde mental, né? Precisamos mesmo uma boa cabeça, bons pensamentos para lidarmos com a vida e para lidarmos com a vida principalmente nesse momento atual. Então, a Gabi faz menção aqui desse mês de janeiro que tem sido destinado aí à campanha pelo cuidado da saúde mental e agradece também pelo cuidado de Deus para conosco. Vamos orar então. Senhor Deus, eu quero, junto com a tua filha, rogar que o Senhor cuide da nossa saúde mental, Senhor. A nossa mente, ó Deus, seja ocupada pelo Senhor, pelos pensamentos que vêm do alto, ó Deus, conforme a tua palavra nos instrui. Pensai nas coisas que vêm do alto e não nas que são da terra. Paulo colocou ali para os Colossenses, na sua carta, no capítulo 3. Ó Deus, nos ajude, Senhor, para que nós, pessoalmente, aprendamos a nos esforçar para ter uma mente saudável, Senhor, naquilo que nos cabe, naquilo que nos compete, ó Deus, que nós nos esforcemos. E, ó Deus, que tu nos ajude a identificar em nós a necessidade, quando houver, de buscar ajuda terapêutica, ajuda medicamentosa, ajuda, ó Deus, de profissionais que atuam nessa área, Senhor, para que não deixemos que as coisas se compliquem, que os problemas nessa área se acumulem e nós cheguemos a tal ponto de completa desestabilidade, Senhor. Ao contrário, ó Deus, que tu nos dê discernimento, entendimento, compreensão das coisas, que tu nos ajude a admitir quando precisarmos de ajuda, que o Senhor não nos deixe, ó Deus, tratar com indiferença os problemas que envolvem a saúde mental, ó Deus, porque são problemas sérios, Senhor. E, ó Deus, causam sofrimento a quem está acometido desses problemas, desses males, mas também traz sofrimento, ó Deus, aos que estão à volta, principalmente, ó Deus, à família. E, ó Deus, nós sabemos, por experiência, por lidarmos, ó Deus, no dia a dia, há tanto tempo com questões assim, Senhor, que muitas vezes a questão da saúde mental, ó Deus, não fica restrita a um membro da família, mas a vários, se não a toda a família. Então, ó Deus, que tu nos ajude e que essa campanha, Senhor, que esse movimento feito agora em janeiro, ele realmente
seja para conscientização, mas muito mais, Senhor, seja um movimento que leve, ó Deus, a população a buscar mesmo pela saúde mental, ó Deus, pelo bem-estar nessa área, porque certamente muitos dos nossos problemas como sociedade estarão, ó Deus, se não de todo resolvidos, mas bastante, ó Deus, diminuídos no seu impacto, ó Deus, na sua influência no cotidiano da sociedade. Oramos assim, no nome do teu Filho. Também aqui a Karina, pedindo oração pelo seu pai e pela situação que ele tem na justiça, e que Deus, então, faça a sua vontade ali nessa questão. O nosso Deus é o justo juiz, né? Então, o julgamento dele é sempre o melhor, é sempre o que mais importa. A palavra final deve ser a dele. Então, a nossa esperança precisa ser muito mais no martelo que Deus bate do que no martelo batido pelos juízes humanos, né? Então, vamos confiar e esperar no Senhor. Vamos orar, então. Querido Deus, nós colocamos, então, essa causa do Jorge na justiça, nas tuas mãos. Já anteriormente estivemos orando em função disso, e mais uma vez aqui estamos apresentando a ti. Tu sabes, ó Deus, dos anseios do teu filho, das necessidades que envolvem essa questão, e, ó Deus, o que realmente deve acontecer, aquilo que deve ser feito. Então, a nossa súplica é tão somente que o Senhor tome a direção e faça com que, ó Deus, essa questão se resolva, ó Deus, que o Senhor, então, possa agir com justiça e fazer, ó Deus, com que a justiça do Senhor seja aquela que prevaleça. É a nossa oração que, ó Deus, o teu filho realmente lance a sua expectativa, a sua esperança, ó Deus, se lance nas tuas mãos, aguardando, então, a intervenção do Senhor nessa questão. Oramos assim no nome de Jesus Cristo. Ok. Ludmila. Que bom, Ludmila, vê-la conosco. Oração pelo William, que está de plantão, e agradecendo, então, pela Rebeca, que faz hoje 14 anos. 14 anos. Ângelo, boa noite, Ângelo, que bom. Ângelo, lá das bandas de Barra do Corda, conosco aqui. Que bom termos a internet, que vai nos unindo assim, mesmo à distância, né? Então, vamos orar aqui pelo William e vamos agradecer pela Rebeca, filha da Camila, irmã da Ludmila. Então, vamos orar pela Rebeca, orar pela sua saúde, né? Ela andou dando uns sustos aí um tempinho atrás. Vamos orar pela saúde da Rebeca. Vamos orar, queridos. Ó Deus bendito, junto com a Ludmila, estamos agradecidos pelo aniversário que faz hoje a Rebeca, Senhor. E o Senhor é bom, o Senhor tem abençoado a vida da Rebeca e assim a sua família, e abençoado, ó Deus, abundantemente. Louvado, então, seja o teu nome. Que este dia, Senhor, seja um dia de gratidão naquela casa, um dia de intensa alegria, um dia, ó Deus, onde a vida da Rebeca seja celebrada em gratidão ao Senhor, ó Deus. Que o Senhor seja com ela, continue ajudando na sua adolescência, que ela, ó Deus, seja uma inspiração para que outros adolescentes possam ser levados a Jesus a partir do testemunho de vida dela. Ajude, ó Deus, nessa fase tão importante, mas tão difícil, ó Deus, que é de transição, Senhor, para a vida adulta. Que
o Senhor a ajude nas suas tomadas de decisão, nas suas escolhas, ó Deus, nos seus planos quanto ao futuro, que o Senhor esteja reservando, então, para a Rebeca um futuro muito abençoado, um futuro promissor, um futuro, ó Deus, onde ela sendo um instrumento vivo nas tuas mãos, possa, então, trazer os frutos que o Senhor tanto almeja, tanto deseja, Senhor. Agradecemos, Senhor, também pela vida do William. Muito obrigado, porque mais um plantão ele está cumprindo hoje. Que o Senhor seja com ele ali, guardando, livrando de todo mal, protegendo o Senhor, porque ele está cuidando ali dos pacientes. Que o Senhor o revigore a cada dia e faça crescer no seu íntimo o ânimo, a alegria com a atividade profissional que ele tem abraçado com todo o seu coração, Senhor. Use o teu filho como um instrumento, ó Deus, vivo nas tuas mãos, que ali, ó Deus, ele possa oferecer o melhor testemunho, ó Deus, tudo o que ele possa, como profissional e como aquele, ó Deus, que reflete com a sua vida, ó Deus, a Jesus Cristo. Que todos ali, olhando para ele, possam se sentir estimulados a buscarem a Jesus para que então tenham uma nova vida. Abençoe a Ludmila, abençoe a ambos o lar que eles agora têm, que seja um lar prolífico, prolífero, um lar, ó Deus, onde a tua presença seja, ó Deus, cada vez mais abundante ali. Oramos assim no nome de Jesus Cristo. A Ludmila, colocando aqui, agradece que no sábado ela e o William completaram um mês de casados. Eu me lembro, Ludmila, que lá pelos idos de 98, mais precisamente fevereiro de 98, estávamos nós, Cláudio e eu, numa palestra de um médico que falava sobre relacionamento conjugal naquela palestra. Olha, deveria ter, sei lá, umas 200 pessoas, ou quase isso, naquela palestra, e ele resolveu perguntar sobre o tempo de casado das pessoas que estavam ali. Aí foi perguntando, tantos anos, 30, quer dizer, ele olhou para as cabeças brancas e ele perguntou 50, 60, 40, e foi descendo. À medida que foi descendo, o número de mãos levantadas foi diminuindo. Quanto mais descia, o número diminuía. Até que ele perguntou, quem tem um mês de casado? E nós éramos o casal mais novinho ali, naquele grande grupo, e com muita alegria levantamos a nossa mão, tínhamos um mês de casados, e foi aquela alegria ali, e os parabéns também, porque estávamos em plena lua de mel. Então é para celebrar mesmo, é para agradecer a Deus. Vamos agradecer. Vamos orar ao Senhor em gratidão. Querido Deus, a alegria da Ludmila e do William é a nossa alegria. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado por este mês que eles completam. E, ó Deus, eles estão em plena lua de mel, estão começando, estão se conhecendo melhor, ó Deus, e é uma virada, Senhor, de página. Antes era treino, agora o jogo, os times estão em campo e o jogo está acontecendo. Que o Senhor os ajude, Senhor. Que o Senhor faça com que esse amor que os uniu cresça mais e mais. Que o Senhor abençoe o lar que eles agora têm, que eles sejam revestidos da armadura do Senhor, que o Senhor esteja ali suprindo todas as necessidades materiais, físicas, emocionais, todos os sentidos, Senhor, que o Senhor esteja ali abastecendo a despensa deles, Senhor, e que no Senhor a alegria que eles têm se renove a cada dia. Nós glorificamos o teu nome, pedimos que esse mês se multiplique por décadas, ó Deus.
até a volta de Jesus Cristo, sendo o Senhor, vindo o Senhor, ó Deus, nesse tempo. Agradecemos, então, orando no nome do teu Filho. Eu tenho que rir de algumas coisas que eu falo às vezes. Bom, queridos, nós já estamos aqui há um tempinho bom, 1h20, e já oramos bastante, meditamos, enfim, já estamos aqui há um tempinho bem razoável. Eu quero começar a me despedir, desejando a todos aí um restante de noite, assim, muito abençoado, um restante de noite, assim, quem sabe você teve um dia aí intenso, um dia agitado, um dia trabalhoso, mas agora tem a oportunidade de colocar os pés para cima e descansar um pouquinho. Então aproveite, porque assim também o Senhor trabalha, para isso também o Senhor trabalha, e você faz jus a isso. Então que Deus dê essa noite de descanso, que ao amanhecer amanhã você descubra que Ele preparou um dia novinho em folha para que você possa desfrutar do cuidado que Ele dispensa. Quero chamar a atenção, eu anunciei aí no grupo da igreja no WhatsApp o início da nova série de estudos na Escola Bíblica Dominical, já neste domingo. Então, eu não tenho a revista para mostrar aqui, a revista impressa, eu só a tenho em PDF, distribuí, coloquei no grupo da igreja em PDF, e você vai imprimir, você vai fazer do jeito que for para poder acompanhar no domingo, e assim a cada domingo na Escola Bíblica. Quem está conosco hoje e não recebeu, por favor, sinalize aí para que eu possa enviar diretamente a você, tá bom? Então, domingo, às 10 horas, estamos reunidos aqui para estudar a Bíblia, a Palavra de Deus, e vamos começar, então, essa nova série de lições. Fiquem com o Senhor. Não vou tocar mais nenhuma música, não, tem muita interferência aqui, nós já estamos há um tempinho bom. Abração, abração. Até domingo, às 10 horas. Fiquem com Ele. Tchau, tchau.